Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a este direto. Ainda não estou a ver aqui ninguém, ainda ninguém chegou. Só aguardar um bocadinho mais para ver, entretanto, se chega alguém. Este vídeo também vai estar disponível depois. Irei partilhá-lo aqui na página e, se possível, também no YouTube. Vou só aguardar um bocadinho mais para ver se chega alguém, entretanto. Bom dia, já estou a ver aqui alguém. Entretanto, estou a tomar aqui um chá porque ontem comecei com... Olá Alexandra, bom dia. Muito bom dia. Estava eu a dizer que ontem estava a sentir-me assim com um ameaçozinho de gripe. Então decidi, como não sou muito de tomar medicamentos, decidi tomar um chá de pau d'arco e tomilho, que é um chá que eu vos aconselho quando sentirem assim alguma gripe, quando sentirem nem digo gripe, aqueles sintomas de começar o corpo a quebrar, de ficarem assim com dor de garganta, que era basicamente ontem os meus sintomas. Senti-me a ficar assim um bocadinho ao fim do dia com alguma dor de cabeça, sentir o corpo um bocadinho quebrado. E então decidi não tomar nada, fui fazer um chazinho de pau d'arco e tomilho, que é muito bom para estimular o sistema imunitário, para estimular as defesas do nosso organismo. O tomilho é muito bom para as vias respiratórias e para todos estes sintomas assim de gripe, ou de início de uma gripe, ou às vezes estes estados que não chegam a evoluir, e então tenho aqui o chá comigo também, embora hoje me sinta muito melhor. Bom dia a todos, já vi que estão aí algumas pessoas. Espero que estejam todos bem, espero que estejam a ter um início de uma boa manhã. E vamos então começar com o tema, está bem? Desenvolver aqui um bocadinho. Bom dia, Filipa. Começar então aqui a desenvolver este tema que é um tema que eu decidi trazer-vos hoje, que eu acho muito interessante. Neste momento eu estou a acompanhar algumas pessoas em consultas e às vezes as pessoas vêm com questões mais físicas, outras vezes vêm com questões mais do foro emocional, outras vezes até começamos com a parte mais física e depois começamos a percebermos que há ali questões emocionais que estão também a interferir e a ter o seu peso ao nível da saúde no todo, não é? E este tema porquê? Da criança interior. Quando falamos aqui criança interior, falamos da criança que um dia fomos, que guarda todas as nossas memórias de infância, e falamos também do adulto que somos hoje. Porquê? Porque nós somos as memórias que guardamos na infância. Ou seja, a infância que nós tivemos, e sabemos que as crianças aprendem pelo exemplo dos adultos, portanto, todos esses exemplos que nós tivemos na nossa infância, aquilo que nós vimos, aquilo que nós absorvemos do mundo exterior, é isso que acaba por definir muito as nossas experiências na idade adulta e a nossa personalidade. Se nós tivemos, por exemplo, uma infância em que crescemos sob determinados padrões, em que ouvimos muitas vezes ou presenciámos muitas vezes conflitos em casa, ou que fomos comparados muitas vezes com irmãos ou com primos, se nós experienciámos na nossa infância instabilidade em casa, se não tivemos
o amor, se não tivermos a segurança, é isso que vai definir muito as experiências que nós vamos atrair. Porquê? Porque é isso que vai definir aquilo que nós acreditamos ser. Por exemplo, todos nós, eu penso que todos nós gostaríamos que a nossa infância tivesse sido de uma outra forma, ou que determinada situação da nossa infância tivesse acontecido de forma diferente. Sentimos hoje em dia questões, por exemplo, ligadas com falta de autoestima, com não merecimento, e tudo isso vem precisamente dessas memórias que nós armazenamos e que ainda continuam armazenadas dentro de nós. Então, quando falamos em fazer algumas mudanças e quando falamos em fazer algumas transformações e quando paramos um bocadinho para fazer alguma análise, nós apercebemos-nos de que realmente se somos uma pessoa com questões de autoestima ou questões de insegurança, muito disso vem da infância que nós vivenciamos, de um ou outro aspecto da infância, em que não fomos acolhidos enquanto crianças como deveríamos, não é? O deveríamos sempre entre aspas, porque tudo acaba por estar bem como é na realidade. Essa questão da perfeição não existe. Existem sim situações, tomadas de consciência para nos fazer ir um bocadinho mais fundo em certas questões e trabalharmos isso em nós próprios. E quando nos começamos a perceber de que realmente essas situações acabam por vir de trás, ou quando paramos para fazer um bocadinho essa tomada de consciência, percebemos que a nossa criança interior e essas experiências acabam por ser a chave para tudo aquilo que nós queremos mudar na nossa vida. Porquê? Porque efetivamente nós somos essas memórias, aquilo que nos foi transmitido na nossa infância é aquilo que nós guardamos em nós hoje em dia, ainda como adultos. E muitas vezes essas questões mal resolvidas desde essa fase da nossa infância e questões de não aceitação e de não perdão, por exemplo, com pais, tios, irmãos, etc., acabam por ficar connosco uma vida inteira, guardadas cá dentro, até que nós nos permitamos ir a estas questões e começar a limpá-las. E isto é uma escolha. E quando vêm ter comigo pessoas com situações mais emocionais para resolver, eu digo sempre à pessoa que é um caminho, porque tudo é um caminho e tudo são escolhas diárias. Tudo são escolhas diárias que nós fazemos. Quando nós começamos a tomar consciência destas situações que ainda cá andam, a tomada de consciência não deve servir de um ponto de vista para nos pôr para baixo. A tomada de consciência deve servir de um ponto de vista para nós olharmos e encararmos e percebermos, ok, eu percebo que isto está aqui, eu percebo que isto tem andado uma vida inteira comigo, que esta situação de infância ainda está mal resolvida dentro de mim e isto não tem de servir para pôr a pessoa para baixo, tem de servir sim para a pessoa olhar para esta situação e o que é que nós vamos fazer com isto? Nós vamos assumir a nossa responsabilidade. E isto é muito importante, é algo que eu também relembro e trago à consciência das pessoas de que nós temos a responsabilidade de tudo aquilo que atraímos, de tudo aquilo a que damos força na nossa vida. Obviamente que há situações que estão exterior dentro de nós, não é? E que nós não temos o controle e que não temos a capacidade de manipular as situações, mas o que é que nós temos a responsabilidade e em que é que nós podemos fazer diferente? A forma como nós olhamos e encaramos todas as situações que nos acontecem.
E aí sim, aí nós temos a responsabilidade de fazer diferente. Aí sim, nós vamos pegar no poder pessoal que nós temos, vamos pegar e vamos empoderar-nos, e aí nós vamos trazer a mudança que nós queremos para a nossa vida. Então, todas as situações que nós temos de infância, porque depois é muito curioso, nós quando começamos a tomar consciência destas situações, nós começamos a limpá-las e começamos a trabalhar nelas. E depois acaba por ser como se fosse uma cadeia. Nós vamos tomando consciência de umas e vêm outras e vamos limpando. O que é que acontece quando nós resolvemos começar a empoderar-nos? Ou seja, a assumir esse poder que existe em nós, a assumir o fazer diferente para começarmos a trazer a energia de mudança que nós queremos. Eu costumo dizer que, e eu alerto sempre também para esta questão, quando nós começamos a tomar esta consciência e a percebermos destas situações, não é? E a querer assumir este poder, há muita coisa que vai vir ao de cima. Porquê? Porque nós estamos viciados em formas de pensar, em crenças, em padrões, e estamos muito formatados para uma série de conceitos que nós fomos criando ao longo da nossa vida, conceitos daquilo que nós somos, daquilo que os outros são, de como é que a vida é, enfim, tudo e mais alguma coisa. E esta tomada de consciência é muito importante porque nós muitas vezes, sem nos darmos conta, estamos constantemente a repetir realidades para nós mesmos. E é muito comum ver quando as pessoas vêm ter comigo e que procuram algum auxílio do ponto de vista mais emocional e dizem que querem sim mudar alguma situação na vida delas porque não estão bem, porque não se sentem bem e querem realmente ser uma pessoa diferente ou querem estar na vida de uma forma diferente. E eu costumo, bom dia a todas que estão a chegar, e eu costumo dizer que primeiro é importante a pessoa ter consciência desta responsabilidade. A partir do momento em que nós queremos modificar a energia, é importante que nós assumamos para nós mesmos que nós somos responsáveis por tudo aquilo que atraímos, precisamente porque criamos essas crenças, esses padrões e à volta disso existe uma energia que vai sendo criada, porque tudo é energia no universo. E tudo aquilo que nós manifestamos para nós mesmos, em termos daquilo que verbalizamos, nós estamos a criar a nossa realidade. Porque o universo responde à energia. Então, aquilo que eu digo e aquilo que eu emano em termos de energia é aquilo que o universo me vai trazer. Se eu estou em medo, se eu estou em dor, se eu estou em negatividade, é isso que eu vou atrair para a minha vida. Porque eu não posso estar numa energia negativa e positiva ao mesmo tempo. Isso não existe. Nós ou estamos em negatividade e em sentimentos e emoções e pensamentos mais densos, ou estamos numa energia mais alinhada com o amor, com a libertação, com o fluir, com a gratidão e com a entrega. Então, estava eu a dizer aqui, para não me perder no raciocínio, que as pessoas às vezes, quando nós começamos a querer fazer a mudança e quando nós nos começamos a perceber de tudo o que ainda está cá dentro e de tudo aquilo que nos tem estado a influenciar ao longo dos anos, existe muita tendência para nós nos punirmos, existe muita tendência para nós nos pormos para baixo.
e nos criticarmos, fazermos críticas acerca de nós próprios. Seja porque achamos que nunca vamos conseguir fazer diferente, seja porque nos sentimos culpados porque ainda andamos com uma situação muito mal resolvida dentro de nós há muitos anos, seja porque não conseguimos fazer o perdão ou a aceitação com alguma pessoa e muito menos com nós mesmos, e estas emoções ficam aqui anos e anos e anos. E então, quando nós começamos a tomar uma consciência diferente e a querer fazer mudança, vem muitas vezes o é difícil, vem muitas vezes o é complicado, e isto são afirmações que nós dizemos sem nos darmos conta. E é muito curioso porque às vezes as pessoas, ou seja, quando eu começo a auxiliar as pessoas com algumas práticas, isto surge assim quase como, não digo uma constante, mas é muito fluido. Este é difícil, é complicado, eu não consigo, eu não sei, isto é muito, muito frequente. E é importante, muito, muito importante, cada vez mais nós tomarmos consciência do este é difícil, é complicado, eu não consigo, se eu não consegui estes anos todos, como é que eu vou conseguir agora? Isto é muito trabalhoso. Nós estamos formatados para o difícil, nós estamos formatados para o complicado. Nós achamos que só quase que um milagre ou as grandes mudanças é que vão produzir grandes efeitos. E então ficamos um bocado à espera de um milagre que vai acontecer, quase. E como é que nós damos volta a isto? É um dia de cada vez. Isto tem de ser uma caminhada um dia a seguir ao outro. Nós não vamos fazer uma mudança na nossa vida por milagre. Nós não vamos conseguir mudar aspectos negativos ou questões que temos das memórias que guardamos de infância de um dia para a noite. É uma caminhada, é um processo, ok? Mas a cada dia é que nós fazemos diferença na nossa vida. A cada dia é que nós escolhemos assumir esse poder que existe dentro de nós e fazer diferente. É o que eu digo e costumo dizer, é o fazer diferente. O fazer diferente, o quebrar o ciclo do hábito, do vício, do estarmos agarradas às energias, aos padrões de pensamento do antigo, daquilo que temos estado a alimentar em nós há muitos anos. E então, o que é que nós fazemos neste momento? Nós já nos apercebemos então que a criança dentro de nós é que guarda todas as memórias. E como eu disse, todos nós temos questões de infância que nós gostaríamos que tivesse diferente. Não há ninguém, ou quase ninguém, obviamente que eu não posso dizer ninguém, mas todos de nós temos situações de infância que nós gostaríamos que tivessem sido diferentes. Mas nós não vamos conseguir mudar essas situações. Os nossos pais, os pais que nós temos hoje, nós não vamos, por mais que queiramos, por mais que gostaríamos que tivesse sido diferente, situações não vão mudar porque nós queremos que elas tivessem sido diferentes. Os nossos pais não vão mudar porque nós gostaríamos que eles tivessem sido pessoas diferentes. E também já percebemos que não adianta guardarmos esse rancor dentro de nós. Já percebemos que não adianta andarmos com a energia da não aceitação e do não perdão dentro de nós. Porque se nós andarmos com essas energias todas uma vida inteira e nada mudou, não é continuarmos a alimentar isso dentro de nós que alguma coisa vai mudar e que alguma coisa vai ser diferente. Então, nós temos que assumir isso. E temos que assumir de um ponto de vista lá de cima. Como se estivéssemos a ver-nos lá de cima.
Porquê? Porque enquanto nós andamos agarrados com unhas e dentes e com tudo aquilo que temos às nossas histórias de sofrimento do passado, nós não vamos conseguir fazer a diferença. Porque nós estamos agarrados ao passado, estamos agarrados, a nossa mente, o nosso ego está agarrado a uma situação que já não existe. Porque na realidade, essas histórias já não existem. Essas histórias aconteceram há muitos anos atrás. Não fazem parte do presente, não fazem parte do agora. Mas nós, na nossa cabeça e nas nossas emoções, continuamos a repeti-las vezes e vezes e vezes sem conta. E continuamos a atrair situações muito idênticas àquilo que vivenciamos. Porquê? Porque estamos a alimentar em nós essa energia. Essa energia, essas histórias continuam vivas dentro de nós, embora já não façam parte do presente. Estão a perceber a ligação. Então, o que é que nós temos de fazer? Nós temos de olhar por cima, sem estarmos agarrados a unhas e dentes e com tudo aquilo que temos essas histórias. Nós temos que colocar-nos de um ponto de vista um bocadinho de cima e olhar para nós cá em baixo e perceber, ok, eu percebo e eu tomo consciência que esta situação da minha vida ainda cá anda. Eu percebo e tomo consciência de que eu tenho andado a alimentar este padrão de não merecimento, de carência, de falta de amor, de medo, de insegurança dentro de mim. E aí é que nós fazemos o papel de acolhermos a nossa criança interior, porque é ela que guarda as memórias, todos os padrões de falta de amor próprio, de carência, de culpa, de não merecimento, etc., que nós vivenciamos na infância. Tudo isso tem sido memórias que temos guardadas dentro de nós, e isso vai fazer com que nós vamos atrair esses mesmos padrões. Então, se eu experienciei falta de amor próprio, falta de autoestima, não acolhimento por parte dos meus pais, não merecimento, em que eu não me senti merecedora, em que eu não me senti digna de coisas boas, não me senti empoderada pelos meus pais, em que os meus pais nunca se orgulharam de mim, nunca me deram colo, etc. Eu vou repetir ao longo da vida todas essas experiências com pessoas, com situações, com padrões. Então vão aparecer na minha vida pessoas e situações e experiências que me vão fazer trazer essa memória ativa em mim. Seja em relacionamentos, seja no trabalho, seja em amizades. Em alguma área da minha vida eu vou constantemente sentir que não sou acolhida, que não sou merecedora, que não sou digna, que os outros não me amam, ok? É isso que eu vou repetir ao longo da minha vida. E se fizerem essa análise para convosco próprios, e que é importante que a façam, e até que escrevam num papel, se assim sentirem, escrevam todas as memórias que vos vêm à mente de infância, escrevam todos os padrões que vos vêm à mente do passado, que andaram a repetir a essas memórias. E aí já estão a começar a fazer um grande trabalho interior. Vai servir, não, lá está, para ficarem agarrados novamente às mesmas memórias, coitadinho de mim, que não tive amor, que não fui amada, que não fui acolhida, porque a minha mãe nunca quis saber de mim, porque o meu pai estava muito ocupado, porque a minha mãe me comparava constantemente com o meu irmão, me dizia muitas vezes, porque é que não fazes como o teu irmão? Porque é que estás sempre a fazer a mesma coisa? Mas tu nunca aprendes? Ou me passaram situações de medo. Não vais para aí se não cais. Não faças isto se não acontece isto e aquilo.
E todos nós temos estas questões, destas situações de infância que nos foram passadas, situações repetitivas que ainda hoje nos lembramos de que os nossos pais diziam constantemente para nós mesmos. Então, neste momento, o que é que nós vamos a fazer? Nós vamos acolher a nossa criança interior. Nós vamos dar colo à nossa criança. Tomar a consciência de que, ok, tudo bem, eu não tive este amor, eu não tive este acolhimento. E o que é que eu posso fazer diferente? Como eu disse, eu não posso e não tenho poder para mudar as situações. Mas o que é que eu posso fazer? Eu posso dar colo à minha criança. Eu posso dar colo e posso dar o amor a mim mesma que eu não tive dos meus pais, que eu não tive da minha família, que eu não tive daquelas pessoas que me rodeavam. Quem diz amor diz outra questão que sintam que não tenham tido na vossa infância. Mas o amor é algo muito comum, porque nós também sabemos que, por exemplo, na geração dos meus pais e na geração dos meus avós, isso do amor era algo que as pessoas nem sabiam o que eram. Os nossos avós, ou muitos dos muitos dos adultos naquela altura não sabiam o que era. E as pessoas andavam muitas vezes mais ocupadas em trabalhar, em trazer o sustento para casa, ou andavam preocupadas com 1001 coisas, ou em cuidar dos filhos todos, em fazer com que chegasse alimento e sustento à família toda, do que andar muitas vezes preocupado com estas questões do amor. E então isto é algo que muitos de nós trazemos, esta questão de não termos tido o amor, a atenção, o carinho e tudo o que depois se subdivide em amor ou em falta de amor, que ficaram como estas lacunas que nós sentimos. E muitas vezes nós sentimos este ressentimento, ou poderemos sentir este ressentimento relativamente aos nossos pais. Então aqui há que nós percebermos que e tomarmos a consciência de que os nossos pais também não tiveram. Os nossos pais não souberam fazer diferente. Os nossos pais também, eles não tinham amor, também eles não tiveram dos pais deles, e assim sucessivamente. Então, quando nós não temos algo dentro de nós, nós também não sabemos como dar, ou muitas vezes chamamos a atenção de todas as formas para que olhem para nós, para algo que nós não temos dentro. Ou seja, a nossa forma de falta de amor, daquilo que nós não temos dentro de nós, passa muitas vezes também por uma cobrança, por cobrarmos aos outros, por exigirmos dos outros algo que nós não temos dentro, porque achamos e cobramos aos outros um amor, um afeto, um carinho, uma atenção, que achamos que os outros têm a obrigação de nos dar aquilo que não temos cá dentro. Então, nós temos de olhar para todas estas facetas da nossa criança, para tudo aquilo que a nossa criança interior ainda guarda cá dentro como memórias. E isto é muitas vezes, ou seja, nós não vem de um dia para o outro todas estas memórias, acabam por ser às vezes umas a sequências das outras, mas existe de certeza algumas que nós sabemos que andam cá e que são essas que estão mais presentes em nós. Então, pegamos então num papel, numa caneta, e vamos escrever todas essas memórias, todas essas situações repetitivas. E o que é que nós vamos fazer com estas memórias? Nós, ou com este papel, nós vamos entregar todas estas memórias ao fogo. Eu já partilhei no meu canal do YouTube o Ritual do Fogo, que é algo que eu vos aconselho a fazer com frequência,
Porquê? Porque ao entregarmos as nossas memórias ao fogo, ao prescindirmos de tudo aquilo que não nos serve mais ao fogo, nós vamos estar a fazer uma transmutação dessas energias, vamos estar a fazer uma limpeza dessas energias em nós e a abrir espaço para o novo. Por mais que nós queiramos fazer diferente ou dizer que queremos fazer a mudança, enquanto nós não tomarmos ações de fazer diferente, nada vai acontecer. Vocês podem ouvir este vídeo as vezes que quiserem, vocês podem fazer meditação as vezes que quiserem, ler livros, ir a palestras, ir a workshops, fazer cursos, 1001 coisas, que se não tomarem atitudes no vosso dia a dia, e como vos disse, isto é uma escolha, cada dia é uma escolha, ok? O trabalho faz diariamente. Nós, a cada dia, escolhemos a energia em que queremos vibrar. Nós, no agora, é que criamos o nosso futuro, o nosso presente e o nosso futuro. Então, enquanto nós não assumirmos esse poder de fazer diferente e começarmos a tomar as atitudes para fazer diferente, nada vai mudar. Eu posso vos dizer, eu tenho algumas pessoas que vêm fazer consulta comigo e posso vos dizer, algumas pessoas que eu ando a acompanhar por causa destas questões emocionais e que muitas delas são pessoas que aquilo que eu vos estou a dizer não é novo para elas e que muitas vezes elas vêm e dizem, ou eu estou a falar com elas e elas dizem, sabe, eu sei a teoria, mas a prática é mais complicado. Sabe, eu já ando nisto há não sei quantos anos, eu já li livros da Alexandra Solnado, eu já fiz cursos com a Alexandra Solnado, eu já fiz isto, eu já fiz aquilo, mas pronto, mas é difícil. Estão a ver? É difícil. Pois, eu sei a teoria, mas depois na prática é mais complicado. E quando eu ouço isto, para tudo. E eu, às vezes, já tenho sido até um bocadinho assertiva para com as pessoas. Porque nós estamos constantemente a autossabotar-nos. Nós queremos as mudanças, mas não queremos fazer o trabalho. Nós queremos mudar ou queremos que as situações tivessem sido diferentes, mas nós não queremos fazer o trabalho. E aí eu digo, ok, tudo bem. Então, se já sabe a teoria toda, se já sabe, se já anda nisto há tantos anos, então o que é que não mudou? Então porquê é que não muda? Então, mas se já sabe, porquê é que não faz? Porque é difícil. E eu disse, é difícil? Está-me a dizer que é difícil, e então vai ser sempre difícil. E aí é que nós temos que assumir a nossa responsabilidade de uma vez por todas. Cada vez que eu digo que é difícil, é complicado, porque isto comigo não resulta, nós estamos a alimentar a energia. Nós estamos a alimentar a energia do mais do mesmo. O medo, somos nós que damos força ao medo. Nós é que criamos na nossa mente o medo. Se eu der força ao medo, ele vai crescer dentro de mim. E não vale a pena culpar a sociedade, nem o Covid, nem isto, nem aquilo outro. Porque se há pessoas que conseguem fazer diferente na vida delas, atrair diferente, porque é que outras não conseguem? Se todos temos as mesmas capacidades, todos nascemos com o mesmo poder de mudar. Há pessoas com limitações físicas, com grandes limitações físicas na vida delas, que conseguem fazer diferente. E essas pessoas são a prova viva de que sem pernas
e sem braços querem maior limitação que uma limitação física? Sem pernas e sem braços, e pessoas que resgataram o seu poder interior e que andam a passar a palavra delas pelo mundo? Então porquê é que nós, com as minhoquices do ego, do coitadinho, da vítima e do é difícil e não sou capaz e o planeta está um desastre e ninguém faz, eu quero mas ninguém faz, eu quero mas ninguém avança. Não é ninguém. Nós é que somos os detentores da nossa vida, do nosso poder. O que os outros fazem é com eles. Nós não temos nada a ver com isso. A única coisa que nós temos poder sobre é sobre aquilo que pensamos, sobre aquilo que dizemos e sobre as energias que andamos a alimentar para nós e para a nossa vida. Enquanto andarmos na mesma energia, nada vai mudar. Enquanto andarmos a dar força às memórias da nossa criança interior, nada vai mudar. Nada vai acontecer diferente. Então é isso que nós temos que parar para pensar. Eu, por exemplo, ano passado, e é curioso porque eu ouço também muitas pessoas falarem sobre isto. Quando apareceu o Covid, isto trouxe uma grande instabilidade para todos nós. E trouxe um grande desafio interior para todos nós. E houve pessoas que a nível emocional descambaram completamente. E houve outras que do nada começaram a ter ataques de pânico. Eu fui dessas pessoas. O ano passado, do nada, eu comecei a ter ataques de pânico. Que me deixaram e que me deixavam completamente de rastos. Medos. Tive medos a surgirem como se não houvesse amanhã. Ao ponto de eu não conseguir ficar sozinha, ter medo de morrer, ter medo que a minha família morresse. Tudo, do nada, eu comecei com isto. E depois comecei com imenso medo de ir para o hospital. De ir parar ao hospital, de não conseguir controlar isto. Pronto. E o que é que isto me fez? Isto trouxe-me uma memória de infância. Trouxe-me uma memória em que, não da infância, mas da minha adolescência, em que durante anos a minha mãe teve ataques de pânico, em que nem sequer se ouvia na altura em que a minha mãe o corpo da minha mãe começava a contorcer-se todo, em que a tensão arterial da minha mãe disparava e que a minha mãe tinha que ir para o hospital. Isto aconteceu anos em que eu era acordada pela minha mãe, em que eu acordava da cama sobressaltada, com a minha mãe a ter um ataque de pânico e eu a pensar que a minha mãe ia morrer, sem saber o que fazer, em que eu tinha que a pôr debaixo de um duche de água fria, e que a minha mãe tinha que ir parar ao hospital. Aliás, ela tinha mesmo que ir parar ao hospital, porque não havia outra forma. E isto foi assim anos. Entretanto, nessa altura, eu tinha o curso de reflexologia, comecei a fazer reflexologia à minha mãe para acalmá-la nestas situações. A minha mãe foi também acompanhada por outra terapeuta, mas a recuperação da minha mãe levou muito tempo. Foi uma coisa gradual. A minha mãe tomava unicamente um ansiolítico, só quando isto começava a dar. E como é que isto lhe passou? Isto passou-lhe a partir do momento, ou melhor, isto foi começando a amenizar, mas aqui foi uma fase muito importante da transformação. Isto passou à minha mãe a partir do momento em que ela olhou para ela no espelho e disse: chega, basta, eu não quero isto mais para a minha vida, eu não quero ter que ir mais parar ao hospital, eu consigo controlar isto. E foi a partir deste momento em que a minha mãe não foi parar mais ao hospital e que ela começou a conseguir
dar a volta por cima. Ou seja, ela às vezes sentia esta instabilidade da ansiedade e do pânico a vir. Então, neste momento, ela tomava... Era um ansiolítico, que não é nada por aí além. Tomava o ansiolítico, ia para a cama, ia deitar e acabava por conseguir controlar. E o pânico não se instalava, o pânico não se gerava. Então, o que é que isto me trouxe a mim? Isto trouxe-me esta memória de ver a minha mãe naquela aflição. E quando isto me aconteceu, o meu maior medo era ficar nas mesmas circunstâncias e era não conseguir sair disto. E o que é que eu comecei a dizer, para além de ouvir uma meditação, que depois, se alguém também quiser, eu também posso passar, que não é uma meditação minha. Eu ouvia muito esta meditação e eu dizia constantemente para mim mesma, isto é uma ilusão. O medo é uma ilusão. Tudo está bem. Isto é uma ilusão que eu estou a criar na minha mente. Isto é só uma ilusão. Eu estou bem. Tudo está bem. Eu estou saudável. Eu estou tranquila. E comecei também a tomar florais de Bach, que ajudam imenso nestas questões emocionais. Mas foi assim que eu consegui controlar. E os meus ataques de ansiedade não passam para pânico. Já não passam para pânico. Eu cada vez tenho menos ataques de ansiedade e quando tenho, eu assumo o controle. Eu assumo para mim mesma, isto é só a minha mente. O medo não existe. O medo não existe. Isto é só a minha mente. E todos nós temos esta capacidade de autocontrole. Aqui está agora. Assumes as rédeas as rédeas da tua vida e escolhes fazer diferente ou escolhes andar em mais do mesmo, daquilo que já conheces e que nada vai mudar. Porque enquanto nós não mudarmos, nada vai mudar. E nós somos capazes de andar anos e anos e anos até ao fim da vida com questões mal resolvidas dentro de nós. Sempre no mais do mesmo. E às vezes eu tenho que dizer às pessoas, quando vêm até ter comigo, e que volta e meia me surgem com a mesma ladainha, porque sem querer nós temos a tendência para alimentar mais do mesmo. E quando me surgem com a mesma ladainha, eu digo basta, chega. Acabou. Acabou andar em mais do mesmo. E então o que é que eu posso fazer? Quando eu me sinto muito mal, porque obviamente que nós temos altos e baixos, nós temos dias em que estamos melhores, mais alegres, mais gratos, em que nos sentimos melhores connosco mesmo, com a vida, mas temos outros dias em que isso não acontece, em que ou não tivemos uma boa noite de sono, ou de manhã nos aborrecemos, ou de manhã começamos logo com pensamentos negativos. E sem nos darmos conta, começamos a ficar mal dispostos. Porquê? Porque os pensamentos criam a nossa realidade. A seguir a um pensamento vem uma emoção. Se eu, por exemplo, tenho um dia em que não me sinto bem, ou que sinto mais fragilizada, em que me sinto com falta de autoestima, ou que não me apetece ir trabalhar, a seguir vem um desconforto. Então vem não me sinto bem comigo mesma, não estou bem. Então, e por vezes vêm emoções fortes, vêm emoções de grande limpeza. Então, nesses momentos, nós acolhemos isso. Nós não ficamos a punir-nos, pois, ainda sinto isto, ou pois, ainda sinto aquilo, quase como um chicote. Pois, porque era isto que nós fazíamos. Era isto que nós fazíamos noutros tempos. Então é isso que de alguma forma nós ainda fazemos, de uma forma mental. Nós chicoteamos a nós próprios. Pois, eu ainda estou com isto, mas porquê é que eu estou sempre com esta tristeza? Mas porquê é que isto, porquê é que aquilo? O que é que nós fazemos? Nós não negamos o que estamos a sentir. Ok, eu sinto tristeza, tudo bem, é a minha criança interior que está a sentir a tristeza. É a minha criança interior que está triste, que está sozinha, que não se sente acolhida. Então o que é que eu faço nesse momento? Eu digo, tudo bem, eu dou este dia
eu permito-me hoje estar triste. Eu permito-me hoje chorar as minhas dores. Porque todos somos humanos, todos temos dores. Todos carregamos dores e sofrimento. Alguma parte de nós carrega dor e sofrimento. Então, eu permito-me hoje chorar. Eu permito-me hoje, se não me apetecer chorar, estar só comigo, no sofá. Permito-me hoje sentir esta tristeza. E permito-me sentir a tristeza até ao âmago da dor. Vou permitir-me sentir isto. Mas, hoje eu sinto isto. Mas, amanhã é um novo dia. Amanhã eu assumo o meu poder. Então, hoje eu permito-me vivenciar isto. E se eu me sinto uma vítima, eu hoje permito-me sentir uma vítima. Mas amanhã eu já não me permito sentir mais uma vítima. Porquê? Porque depois o amanhã é que quer ficar agarrado, o ego quer ficar agarrado a mais do mesmo, à energia da vítima. E todos temos o padrão da vítima em nós. Peguem no vosso caderno e escrevam em que área da vossa vida é que se sentem vítimas. Quando nós não nos sentimos merecedores de alguma coisa, que também muitos de nós não se sente merecedor de alguma coisa, normalmente vem a energia da vítima agarrada. Eu não sou merecedora porque eu não sou boa o suficiente, porque toda a minha vida ou na minha infância os meus pais diziam que eu não era merecedor, percebem? E esta vitimização de querermos estar agarrados à energia da vítima, a vítima vai nos fazer continuar na mesma energia, continuar nos mesmos padrões. E nós temos que pôr um basta, porque a vida é muito bonita de ser vivida. A vida é uma aprendizagem maravilhosa e não tem que ser por esta aprendizagem de dor que nós estamos habituados. Como, por exemplo, alguém passa por nós e diz: bom dia, tudo bem? Ah, cá estamos. Vamos indo. Ah, vamos andando. Com um fardo às costas. Com fardos que nós andamos a carregar desde a nossa infância. Então, neste momento, vamos acolher a nossa criança interior. Acolhemos. E aqui existem 4 frases que eu, há uns anos atrás, também numa fase da minha vida, em que não conseguia também sair do mais do mesmo, né? Via sempre os mesmos padrões, via sempre as mesmas situações a acontecerem e eu sabia que era eu que atraía as situações, mas eu não sabia era porque é que eu as atraía. E então, estas 4 frases, e nessa altura eu também era daquelas pessoas em que muitas pessoas vêm ter comigo e me dizem a mesma situação, que é: eu já ando nisto há tanto tempo, eu sei a teoria toda, mas a prática... E eu também sabia a teoria toda, mas a prática era mais complicado. Porquê? Porque eu, nessa altura, desde criança, que a minha mãe também era uma pessoa que já se questionava sobre muitas coisas. E a minha mãe era uma pessoa que procurava muitas respostas. E procurava, na altura não havia internet e não havia workshops e havia muito poucas palestras e só havia nas grandes cidades ou quem estava muito naquele meio, mas eu já tinha em casa livros do Trigueirinho, eu já tinha em casa livros do aquele espiritualista brasileiro Chico Xavier. Eu já tinha em casa, porque a minha mãe tinha esses livros em casa, gostava muito de ler e de procurar as respostas, já se questionava muito. E também eu me questionava. E também eu li desses livros quando era adolescente.
e também eu sentia que era diferente, porque eu questionava-me de coisas que ninguém se questionava na altura. Eu via padrões na minha vida acontecerem repetitivos e eu não percebia porque é que era assim. Eu não percebia porque é que era sempre assim. E depois comecei a perceber que a minha criança interior guardava muitas memórias e que o segredo, ou melhor, a chave, estava na minha criança interior e nessas memórias. Eu tirei o meu primeiro nível de Reiki com 20 anos, salvo erro 20, por aí, mais coisa, menos coisa. Quando na altura não se ouvia falar de Reiki, nem eu sabia tão pouco o que isso era. Houve um amigo da minha irmã que me disse que alguém ia dar qualquer coisa com energia e que poderia ser bom para mim. E nessa altura eu decidi ir fazer, não sabia o que aquilo era. Portanto, também eu, a dada altura da minha vida, dizia para mim mesma, eu sei a teoria toda, mas a prática era mais complicado. E foi então quando eu comecei a perceber o significado de 4 frases tão importantes e a entranhar, porque uma coisa é nós sabermos e percebermos ao nível da mente, outra coisa é sentirmos. E do perceber e do saber para o sentir vai um espaço. Se nós sabemos e percebemos e não sentimos, não adianta, porque tem que ser no sentir, tem que chegar ao sentir, às nossas células. E então as 4 frases o que era? De certeza que já ouviram falar no Ho'oponopono. Eu sinto muito, eu me perdoo, eu me amo, sou grata. Quando nós dizemos estas 4 frases, nós estamos a dizer para a nossa criança interior. Nós estamos a dizer para o adulto que somos hoje e para a criança interior que ainda está cá dentro. Quando eu digo eu sinto muito, eu digo eu sinto muito por me ter permitido ou por ter permitido que estas memórias ainda estejam armazenadas dentro de mim. Ok? Eu não me culpo. Eu sinto muito por tudo isto ainda cá andar dentro de mim. Eu me perdoo. Queridas memórias, eu perdoo e eu perdoo à minha criança interior por estas memórias ainda estarem cá dentro. Eu perdoo-me por me ter desvinculado da minha criança interior e eu perdoo-me por estas memórias ainda cá estarem. Eu me amo. Aí o que é que nós fazemos? Acolhemos as memórias. Eu vou e acolho as memórias, ok? Eu não as rejeito. Eu assumo que elas estão cá, ok? A culpa está, a tristeza está, o não merecimento está e a vitimização também está. Porque todos temos a vítima. A vitimização também está. Então o que é que eu faço? Eu amo as memórias, eu acolho-as. Porque se andarmos a lutar com elas, vai ser uma luta perdida. E quantas pessoas não dizem, isto é uma luta, eu ando a lutar com isto há tantos anos. Pois é isso que vai ser, é uma luta. Tomem consciência das afirmações constantes que dizem para vós mesmos. Escrevam as afirmações. É uma luta, é difícil, é complicado. Isto cria, naquele momento presente, uma realidade. E é isso que vão atrair. A luta, a dificuldade, o fardo. Então, eu perdoo, eu sinto muito, eu me perdoo, eu me amo. Eu me amo. Nesse momento, eu digo à minha criança interior, eu amo-te, eu amo as memórias, porque é a criança que guarda as memórias. E eu sou grata. Eu sou grata pela oportunidade de limpar estas memórias e de me limpar a mim. Então eu agradeço. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão às memórias por estarem aqui. Gratidão pela oportunidade de limpar as memórias, de aceder às memórias.
Então eu acolho-as. E abençoamos as memórias, porque é o tomar consciência, o trazer as memórias à superfície, que vai permitir fazer a mudança e acolherem a criança que está sozinha. Acolherem a criança que se sente abandonada, que se sente rejeitada, que sente que não foi acolhida. Porque é isso que nós experienciamos em algum nível. A criança que sente que não foi boa o suficiente, a criança que está desamparada, a criança que foi obrigada a ser depressa demais, a criança que não teve tempo para ser criança. E é isso que nós acolhemos. Nós não conseguimos fazer diferente, esqueçam o passado. Conseguimos fazer diferente no agora, no hoje. Acolher a criança e perdoar os nossos pais, perdoar o que aconteceu, perdoar os maus tratos, o acolhimento que não tivemos, a instabilidade em que fomos criados. Perdoar porque também eles não tiveram. Também eles não tinham consciência do que estavam a fazer a nós, enquanto crianças. Da dor que nos estavam a criar dentro de nós. Também eles muitas vezes estavam nas suas dores, no seu sofrimento, nas suas preocupações. E é isto que temos que fazer. Há dias aconteceu uma coisa muito curiosa. Nós somos muito bons a fugir às situações. Nós criamos o nosso ego, cria todas as artimanhas e mais algumas, todos os entraves e mais alguns, para evitar que nós vamos às feridas. Para evitar que nós vamos lá tocar nas feridas e nos vamos curar. E nos vamos resgatar. Há um tempo atrás, eu ando a acompanhar uma pessoa e essa pessoa veio ter comigo por causa de questões mais físicas. E cada vez que eu tocava em questões emocionais, parecia tudo muito bem, muito tranquilo, só algum stress do trabalho e tudo sem grandes agitações. E a dada altura eu estava a tratar essa pessoa na Marquesa com algumas práticas e alguma voz interior minha me dizia que havia ali alguma coisa. E depois senti, normalmente eu faço sempre eu observo sempre a íris da pessoa, faço sempre o diagnóstico pela íris. E naquele momento eu tive mesmo a consciência de que eu tinha que fazer. Eu tinha que ver a íris daquela pessoa. E depois de ter feito o tratamento, eu fui ver a íris da pessoa. E quando eu vi aquela íris, saltou-me logo ali algo à vista. Que são uns sinais ligados ao sistema nervoso. Ou seja, quando as pessoas são muito nervosas e muito agitadas, há um sinal que nós vemos através da observação da íris. E assim que eu vejo aquilo, eu disse à pessoa: bem, quem a vê por fora não diz aquilo que você é por dentro. Porque está aqui uma agitação tão grande e um sistema nervoso tão ativo, e a pessoa desmanchou-se a rir. E ela diz: olha, há muitos anos atrás eu fui consultada por um naturopata que me viu também a íris e disse-me exatamente a mesma coisa. E eu perguntei-lhe: então diga-me lá, que questões é que andam aqui neste sistema nervoso? O que é que anda aqui a destabilizar? E depois a pessoa começou-me a falar algumas questões de infância. Ou seja, estão ali questões de infância muito presentes, que ainda hoje, e a pessoa já é uma pessoa adulta, e essas questões ainda ali andam. Estão a ver? Se eu não visse a íris eu não descobria, porque aquela pessoa parece a tranquilidade, a boa disposição em pessoa. E muitas vezes é isto que acontece quando nós começamos a resgatar o nosso poder interior.
surgem os desafios. Porquê? Porque o ego quer nos manter agarrados ao mesmo. O ego está agarrado a vícios. E muitas vezes nós estamos agarrados às nossas dores, às nossas histórias. Então, escrevam as vossas histórias na folha e entreguem-nos ao fogo. Façam o ritual do fogo, como eu explico no vídeo, ou queimem... Perdão. Já estou aqui também a fazer a limpeza. Escrevam no papel as vossas memórias e queimem-nas depois na vela. Mas quando o fizerem, façam de coração, façam com entrega, está bem? Façam com verdade, façam com fé, façam com toda e de intenção de libertar de todo o vosso ser, de todas as vossas células, todas aquelas memórias e todos aqueles padrões. Mas o caminho faz diariamente, é uma escolha de fazermos diferente. Ok, fiz aqui uns apontamentos só para sentir o que era importante falar hoje também convosco. Então, por exemplo, quando vem alguém ter comigo com questões mais emocionais, o que é que eu costumo fazer com a pessoa? Eu trabalho com uma técnica que se chama EFT, que se chama Emotional Freedom Techniques. Esta técnica está desenvolvida há muitos anos nos Estados Unidos e existem muitos médicos e existem muitos terapeutas e profissionais na área da saúde que trabalham com esta técnica. E o que é que esta técnica faz? Basicamente, esta técnica vai trazer essas memórias que precisam de ser limpas e vai reprogramar a nossa mente. É uma técnica muito, muito eficaz e é muito eficaz para questões do foro emocional, é muito eficaz a nível da ansiedade, ataques de pânico, é muito eficaz para situações traumáticas, para, por exemplo, stress pós-traumático e é muito eficaz também para dores físicas. Como é que isto se faz? Isto é uma técnica em que nós vamos buscar as memórias, ou seja, nós vamos trazer a memória à superfície, porque enquanto não trouxermos as raízes das memórias, vamos andar só no faz de conta. Estão a perceber? É como se nós tivéssemos raízes enterradas. Enquanto nós não vamos... Estão a ver? Escarafunchar na terra, mexer na terra, pegar na raiz e trazê-la cá para cima, isto não vai trazer a mudança. Porque por mais que a gente ande a escarafunchar na terra, se não formos puxar a raiz, não vai acontecer. Então, o EFT, Emotional Freedom Techniques, vai buscar as raízes, vai trazer as memórias. E é isto que eu faço com as pessoas. Eu ouço as pessoas, ouço o que elas têm para dizer e vou fazer a técnica com elas. E isto é uma técnica que vai trabalhar nos pontos, em alguns meridianos principais da acupuntura. Porque tudo aquilo que em nós está em desequilíbrio é porque a energia está em desequilíbrio. Então, ao fazermos esta técnica, nós vamos acessar essas memórias e vamos reprogramar a nossa mente. Obviamente que isto tem que se saber fazer. Para surtir efeito, tem que se saber fazer, tem que se aceder às memórias. E em combinação com isto, eu trabalho com os florais, com a terapia floral. Porque os florais, cada um deles é específico para cada situação, para cada memória. Então, como é que eu costumo fazer? Eu faço isto presencial ou faço isto online. Como é que eu trabalho com os florais? Qualquer pessoa pode tomar florais. Os florais vêm do mesmo princípio da homeopatia. O que
cada remédio contém é a energia da planta ou a energia da flor. E quando bem combinados entre eles, é óbvio que são, salvo erro, 32 remédios. Cada um é muito específico para cada área emocional. Então, como eu trabalho com eles, eu testo os florais na pessoa para que o corpo, a energia da pessoa me diga o que é que precisa. Porque muitas vezes eu posso olhar para eles e existem, salvo erro, 3 florais correspondentes aos medos, para diferentes tipos de medos. Então a pessoa, por exemplo, às vezes pode-me falar numa questão de medo, numa questão de um medo conhecido, porque há medos desconhecidos, há pessoas que têm medos do desconhecido e outras que têm medo de coisas conhecidas, que elas sabem o que é. Então, à partida eu posso pensar que aquele floral do medo pode ser bom para aquela pessoa, mas até pode nem ser. Porquê? Porque o que está mais ativo naquele momento pode ser outra raiz que não o medo. Porque as nossas emoções são ramificações umas das outras. Então o medo pode ser uma ramificação de algo que seja mais importante trabalhar naquele momento. Não quer dizer que o medo não esteja lá, mas pode ser outro floral mais específico. Então, é aquele que é mais importante trabalhar no momento. E assim são as nossas emoções. Por exemplo, a ansiedade. A ansiedade é algo muito geral. Todos nós, numa outra fase da vida, estamos ansiosos por qualquer razão. Mas a ansiedade pode vir de tanta coisa. Normalmente a ansiedade vem do medo e vem do controlo. O medo de alguma coisa e o não conseguirmos controlar outra situação. A insegurança de não conseguirmos controlar uma situação. Então as emoções acabam por ser assim muito vastas. E eu costumo usar estas técnicas. Obviamente que eu depois recomendo uma série de práticas para a pessoa, porque lá está, todo aquele tempo em que a pessoa não está e não vem, tudo isso vai definir tudo o resto também. Porque eu sou só a catalisadora para a mudança. Tudo o resto é uma escolha diária da pessoa. Então aí eu oriento a pessoa e digo práticas para a pessoa fazer no seu dia-a-dia, como por exemplo a tomada de consciência, como por exemplo as afirmações, como por exemplo o entregar as memórias ao fogo. Mas é isso, é por aí, as mudanças são por aí, é por aí o caminho. A tomada de consciência que é fundamental para a transformação das nossas vidas, o assumirmos, o dizer basta para nós mesmos, o acolhermos a nossa criança interior com sinto muito, eu me perdoo, eu te amo, eu sou grata, eu agradeço. E dizermos isto repetitivamente nas nossas mentes. E inicialmente isto vai soar tudo a mentira. Inicialmente isto vai soar tudo... eu estou para aqui a dizer isto, a debitar palavras e isto não acontece nada. Vai acontecer. Quanto mais nós insistirmos, nós estamos a programar a nossa mente. Mas o ego tem de ser educado. Senão é como se dentro de nós vivesse um cavalo selvagem no pasto. Estão a ver? Aqueles cavalos selvagens que correm e desbravam o caminho e vão por aí afora como se não houvesse amanhã. É isso que nós somos, vítimas do nosso ego. Quando não estamos no presente, quando estamos sempre no passado ou quando estamos sempre no futuro. Acabamos por ser vítimas de nós mesmos e estamos constantemente a autossabotar-nos. Então, tudo isso em que se autossabotam, escrevam e entreguem ao fogo. Queimem no fogo. Se tiverem mais alguma questão, 11h11. Olhei ali para o relógio. 11h11. Que linda mensagem de 11h11. Um número mestre. E agora estou a olhar e estão 11 pessoas. Estão a ver? 11h11. Mais o reforço do 11 que eu olhei agora. Então, se quiserem saber a mensagem mais precisa,
vou-vos dizer para irem ao site da Joanne Sacred Scribes, tá bem? Muitos de vós já conhecem, porque pronto, também fazem parte lá do mesmo grupo que eu, não é? Com a Ana So, e muitos também seguem a Ana So, portanto, também algumas coisas não são novidade que eu estou aqui a dizer para vós, outras até podem ser. Então vejam a mensagem no Sacred Scribes Angel Number, por exemplo, escreverem assim vão aceder à mensagem do 1111, que eu acho que foi aqui uma mensagem muito boa para todos nós, de empoderamento, e é sem dúvida o 1111 um número de grande poder, de assumir o nosso poder pessoal. E se tiverem algumas perguntas, podem ainda fazer. Se tiverem também algumas perguntas ou algo, deixem, tá bem, nos comentários, ou podem mandar mensagem para mim, privada. Este vídeo vou tentar também colocá-lo no YouTube e partilhar na página, tá bem? E de vez em quando venho trazer-vos também aqui algum conteúdo que eu sentir que possa ser importante também para ajudar todos nós, porque isto são assuntos comuns a todos nós, numa outra área da vida. Todos nós temos questões emocionais que nos afetam e que nós nesse momento temos que tomar consciência delas. Oh, minha querida Lídia, beijinho muito grande, já estou de saída. Fiquem à vontade para partilharem, para sentirem, está bem? Um abraço muito grande, o resto do bom domingo. Hoje está aqui um diazinho mais cinzento, mas eu tenho um especial... como é que eu hei de dizer? Eu gosto muito de dias cinzentos, não sei porquê. Gosto de dias mais chuvosos, um bocadinho mais cinzentos. Gosto muito de verão, porque também nasci no mês do verão, mas não me importava nada de viver assim num país em que não houvesse... Portugal está perfeito e este verão está bom, mas às vezes quando os verões são um bocadinho longos, eu gosto mais de dias assim um bocadinho mais fresquinhos, mais cinzentos, mais chuvosos. Pronto, então hoje está um belo dia de sábado para mim. Gratidão a todos e espero que estes ensinamentos tenham sido úteis para vós. Obrigada, um beijinho grande e até à próxima. Todas as bênçãos.